Um episódio que me marcou muito. Eu tinha... Quando você é criança, né? Às vezes tem uns amiguinhos que excluem você, né? E aí era um trabalhinho de fazer um trabalho da Copa, eu acho que era de 94. A gente tinha que fazer uma maquete de um campo de futebol, né? E aí era um grupo de amigas na escola. Criança é assim mesmo, né? E aí, no dia que elas marcaram que era para fazer o trabalho, eu não pude ir, porque tinha alguma coisa e não deu para eu ir. E aí, depois eu descobri que elas tinham feito e não botaram o meu nome. Eu fiquei arrasada. Cheguei em casa chorando, triste, e tá tudo bem, elas não botaram meu nome porque eu não fui, né? Mas eu disse que não ia poder e que eu podia ajudar depois, achar alguma coisa para eu fazer. E aí, quando eu contei pro meu pai chorando que eu não tinha trabalho para fazer, o meu pai fez o Maracanã para mim. Verdade? Ele fez o Maracanã. Fez o Maracanã. Comprou de isopor, cortou o isopor, comprou os bonequinhos, botou arquibancada. Então, assim, são coisas que marcam, do tipo assim, eu tô aqui para te defender. Qualquer coisa, o papai tá aqui. Então, por isso que a minha relação com Deus é muito próxima. Porque o meu pai foi muito representatividade para mim de identidade em Deus. Eu não preciso ser dependente de ninguém emocionalmente quando eu tenho um pai. Tá entendendo? Forte isso, hein? Muito. Então, eu não tenho... Por exemplo, tá? Se o meu marido me largar hoje eu sou pastor, ele é pastor. Se ele cai com alguma mulher, a gente chora porque a gente fica triste que ninguém espera. Mas tá tudo bem. Ele é que não me mereceu. Ele é que não me valorizou. Você tá entendendo? Entendi. Na minha cabeça, eu não sou dependente de emocional. Eu vou ficar triste, eu não tô dizendo que eu não tenho sentimento. Eu vou chorar, que no ministério você é traído por amigos, por pessoas. Você chora, você fica triste. Mas você continua. Você não precisa mendigar amor porque você tem um pai. Das pessoas, né? Você tá entendendo? Na minha cabeça é muito prático. Então, essa minha identidade paterna foi muito forte no meu relacionamento. Porque ele sabia, por isso que eu falei pra você, ele tem mais ciúme de mim do que eu dele. Por quê? Chegou um tempo no casamento que, assim, eu tinha tentado de tudo pra fazer ele me enxergar como mulher dele. Vou dar um exemplo. Teve um episódio que aconteceu que a gente tinha brigado e eu tava sentada vendo televisão. Aí ele virou e falou assim pra mim: eu vou sair, você vai ficar em casa. Eu olhei pra ele e falei assim: tá bom. Fiquei em casa. Saiu, foi pra um pagode, eu sei até o pagode que ele foi, encontrou com as minhas amigas lá, e eu fiquei em casa. No dia seguinte ele tava jogando videogame. Aí é aquela história do troco, né? Eu cheguei na frente dele, toda arrumada. Falei pra ele: eu vou sair e hoje você vai ficar em casa. E eu vou pro pagode tal e eu não quero que você vá atrás de mim. E eu saí e deixei ele em casa. Você fez de propósito isso? Óbvio. Eu era ruinzinha também, tá? O que ele falou? Por isso que é o que eu falo pra você. Eu não era fluxicheira, não. Porque eu tinha identidade tão firmada que eu não ficava esperando, não. Eu dava troco, eu brigava muito. Então, por isso que eu falei, o meu casamento virou um inferno. Por quê? Porque eu achava que dar o troco ia fazer com que ele me percebesse. Entendi. Era a forma que você usava, de né? falar assim, cara, você tá achando que você casou pra ficar me fazendo de otária? Não, eu te faço de otário antes. Era mais ou menos isso que eu pensava. Eu também tenho café no bule, né? Muito, tá? E conclusão, eu fui para um pagode na época dos morenos. E os morenos eram amigos dele, né? E quando eu cheguei no pagode, todo mundo me conhecia, sabia que eu era a esposa dele. Eu cheguei com as minhas amigas. E aí o pessoal me encontrou e falou: ei, cadê o Gustavo? Eu falei: o Gustavo tá em casa. Aí eles ligaram para ele e falaram: tua mulher tá aqui e tal, não sei o quê. Passou 40 minutos, ele chegou lá. Quando ele chegou lá, Rafael... Ele chegou lá, eu falei assim: ó, você não me encosta. Eita, meu Deus. Se você me encostar, vai dar ruim pra você. Eu tenho 1,50 m, pensa, olha que louca. Ele tem 1,75 m. Eu com 1,50 m, eu desafiava ele.
Por isso é que eu tô falando, também não era flor que se cheirava, não. No início eu tocava terror também. Eu nunca fui infiel a ele, mas se ele achava que ia ficar me fazendo de boba, eu provava pra ele que não. Entende? Entendi. E a cabeça do homem, né, fica mirabolando. Essa mulher vai me dar uma pernada, né? E nunca fiz, nunca... Porque aquilo que eu sou uma mulher de palavra. Tenho muita dificuldade de não cumprir minha palavra. Até hoje. Se eu prometer a você, eu vou no seu podcast, pode demorar, mas eu vou. E demorou, mas eu vim. Você me convidou, né? Mandou lá mensagem. Pastora, vem. Já tem uns 4 meses que eu falei a você que eu ia vir, mas eu vim. Estou aqui. Mas quando eu prometi ser fiel, eu falei, eu vou ser fiel, não vou trair ele. Porque não é por causa dele, não é que ele não merecesse. Eu sou fiel a mim, aos meus princípios, aos meus valores, a quem eu sou. Entende? Então, quando ele chegou lá nesse dia do pagode, eu falei, ó, você vai ficar aí, você vai me assistir a noite inteira, você não vai chegar perto de mim. Se você chegar perto de mim, você vai se arrepender. Então, aí chegava gente pra me azarar, eu falava, não, eu sou casada, cadê seu marido? Não te interessa. Não chega perto de mim. Da festa. Eu não dava ideia pra ninguém chegar perto de mim, mas ele assistiu a noite inteira, homem chegando em cima de mim pra me azarar. E hoje eu tenho vergonha de falar isso, que eu falo, que louca que eu era. Mas você fazia só pra ele ver, né? Exato. Pra ele não achar que ia ficar por isso mesmo. Então, quando ele botou a bronca no dia anterior de falar, você vai ficar em casa, e eu fiquei, no dia seguinte, quando ele apareceu lá, eu falei, olha só, você seja homem. Porque ontem você falou pra mim que era pra eu ficar em casa e eu não fiquei. Então, agora você deveria estar em casa. Porque hoje é o meu dia. Você tá achando que você vai fazer comigo o que você fazia com as tuas ex? Não vai, não. Depois desse dia, nunca mais ele fez isso. Nunca mais? Nunca mais. Meu Deus. Ele saiu sem mim. Mas ele precisava ver, porque assim, o homem testa a gente, ele vai vendo até onde você vai aceitar. Muitas mulheres me procuram e falam assim, meu marido me traiu e eu resolvi perdoar. Eu pergunto, ele te pediu perdão? E aí? A maioria não. Então, se prepare para ele fazer de novo, eu já aviso. Por quê? Porque à medida que você aceita uma vez, você vai aceitar 2, você vai aceitar 3, até a hora que sua autoestima estiver jogada no lixo e você não conseguir mais levantar. Entendeu? O homem testa você. Eu não estou falando que Deus não pode restaurar um casamento, tá? Eu já vi várias vezes. Mas quando existe uma traição, existe o tempo da cura. Existe um tempo para você se entender como mulher, a sua identidade, sabe? Eu sempre fui uma mulher que eu me cuidei, não por causa dele ou por ninguém, por mim. Eu gosto de me vestir bem, eu sempre trabalhei para ter dinheiro para comprar as minhas coisas, eu sempre caminhei, eu sempre fiz exercício físico. Por quê? Para mim. Porque eu gosto de estar bem comigo.